Saltou Paquete, espanou, com o livro, puxa de gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção! O time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Criado na dificuldade no Maranhão, Oscar deixou o Nordeste para tentar a vida em Goiás, para jogar bola no futebol goiano. Antes de desembarcar em Goiânia, ainda fez testes no Tocantins, mas o destino seria mesmo a nossa capital. Com velocidade e faro de gol apurado, Oscar deixou os campinhos de pelada de Imperatriz do Maranhão para brilhar no estádio Antônio Ascioli. A sedução dos garimpos de Serra Pelada, porém, quase o tiraram a vida, mas a paixão e o talento pela bola falaram mais alto. Sua primeira chance entre os profissionais do Atlético foi em 1993, quando rivalizava com nada mais, nada menos que os ídolos Baltazar e Bé, pela artilharia do Goianão. Além de jogar pelo Atlético na difícil década de 1990 do Dragão, Oscar ainda defendeu clubes como Nacional de Manaus, Botafogo, clubes de Minas Gerais e ainda Novo Horizonte e Jataiense, aqui em Goiás. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção na Grande Goiânia. 3503-1891. Hoje estamos recebendo uma personalidade que esteve em campo em uma época em que o futebol goiano e principalmente o Atlético, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, não vivia a realidade de atualmente. Estou falando de Oscar Rodrigues de Araújo. Por Oscar, quem que é Oscar? Oscar é uma pessoa tranquila, né? Vi muito cedo, né, pro estádio
de Goiás. Tive uma infância muito pobre no Maranhão, né? Então a minha vinda para cá, hoje eu agradeço muito um amigo meu que eu tive, né? Que eu tenho hoje, né? Que é o Nelson Castilho, que foi uma pessoa que acreditou, né? Me via batendo pelada nos campinhos de terra lá no Maranhão e me trouxe para o estado de Goiás. Antes de pensar no Oscar do Atlético, né, que teve sucesso com a camisa do Atlético, ou pelo menos Oscar buscar do Novo superar Horizonte. as dificuldades do Dragão, que memórias você tem lá de Monte Altos, né, da infância, desse seu sonho de ser jogador de futebol? A lembrança que eu tenho de lá é que lembrava do meu avô, né, amolando a foice, né, e eu acordando, né, a gente dormia na rede, e eu escutava ele amolando a foice já pra estar acordando, né, pra ir pra roça, né. Minha avó fazendo uma farofinha de ovo, né, isso é a lembrança que eu tenho, uma lembrança também feliz, né, porque na época a gente era pobre, mas era feliz, não tinha essas confusões que tem hoje, né. Então a lembrança que eu tenho é dos amigos, da escola, né? Pouco tempo que eu estudei também. É uma lembrança boa. E você veio pra Goiânia com quantos anos, cara? E você já veio pra jogar futebol? Como que foi? Eu jogava, né, nos campos de várzea, né, na de Imperatriz, né, que é a cidade que meus pais moram até hoje. Aí esse amigo meu me viu jogar e eu com 18 anos eu já jogava amador, né? E ele me viu a jogar nesses campos e me fez a proposta, né, de vir para o estado de Goiás. Mas antes de vir para cá, eu passei no estado do Tocantins, que é uma cidade que chama Pium. E joguei umas 8 partidas por lá e foi a época que, em 92, que eu vim para cá para o Atlético fazer os testes. Hoje, o Oscar é inclusive empreendedor, proprietário de uma escolinha de futebol. Inclusive, viemos aqui na escolinha do Oscar, aqui no setor Maísa, gravar essa entrevista, que são esses gritos ao fundo. Oscar, mas como o futebol efetivamente entrou na sua vida lá no Maranhão ainda? As lembranças que você tem das peladas, como é que é? Bom, entrou assim, eu fui visitar minha avó, né? Eu morava já em Imperatriz, no Maranhão, e fui visitar minha avó, em Monte Alto, na terra onde eu nasci, né? E lá um amigo meu, né, que hoje chama Farelo, me convidou para ir pro campo, que disse que ia ter treino, né? Que o prefeito, que era o Nelson Castilho, estava montando um time, né, para disputar o Copom Maranhão do Sul, né, que tinha na época lá, que era a cidade do interior. E ele me convidou para me assistir o treino, eu fui. E ele estava jogando, ele cansou e falou: entra no meu lugar. E eu descalço, entrei no lugar dele e aprontei a correria, né? E também acabou o treino, eu fui embora. No outro dia eu fui embora para Imperatriz. Quando foi a parte da tarde, o rapaz chegou: eu gostei de ver você treinar e eu quero que você vai fazer parte do nosso grupo. Eu tinha 17 anos, né? Então aí foi que começou a minha vontade de jogar e logo em seguida eu já disputei esse campeonato. Aí o treinador foi para Codó, me levou para Codó, né? Que é uma cidade que tem perto de São Luís. Disputei o campeonato amador também pela cidade de Codó. Nessa época tinha o Jackson, né? Que ele jogou pelo Goiás, jogou pelo Palmeiras, que era um meia, né? Na época ele jogou, foi o jogador revelação. Eu fui o jogador revelação e ele foi o melhor jogador do campeonato. Então, dessa época pra cá eu já comecei a jogar. E de Codó eu já vim pra Tocantins, né? Que a cidade chama Pium. E do Pium foi que eu vim parar em Goiânia. E quando você chegou aqui em Goiânia, encontrou o Atlético Goianiense em que condições, Oscar? Eu acredito que é uma condição melhor que a minha, né? Até porque eu cheguei na rodoviária de Goiânia, sem conhecer nada, né? Aqui no estado de Goiás. Pedi um taxista para me levar num clube, né? E ele me levou em Campinas, né? Que era o lugar mais perto, né? Então, me deixou na porta do Antônio Ascioli e eu entrei.
perguntei quem era o responsável pelas categorias de base, eles me apresentaram pro Lula, né? Depois me levaram pro treinador, que na época era o Amarildo. E aí nisso isso foi numa segunda-feira, numa terça-feira, o meu primeiro dia de treinamento, eu tive uma distensão na coxa, que eu fiquei 3 meses tratando da contusão. Então, eu hoje agradeço demais o Atlético, porque você chegar num dia, no outro dia você vai fazer o primeiro treino, você já machuca, ficar 3 meses parado e eles te tratando, então acho que eu acredito que foi de Deus, né? Porque nunca que ia acontecer isso hoje, né? Como que é o futebol hoje, não ia acontecer nunca. Mas você veio pra Goiânia já sabendo que era o Atlético ou foi o taxista que te direcionou? Sim, que te levou pro Atlético? Não, quando eu recebi o convite desse amigo meu que era o Nelson, que ele falou, cara, você chega lá em Goiânia e você fala assim, eu quero ir pro Atlético. E eu, como ele tava pagando minhas passagens pra vir, né, ele era um amigo meu lá do Maranhão, então eu não podia chegar aqui e falar assim, eu quero ir pro Goiás ou pro Vila. Então eu acho que ele tinha algum conhecimento no Atlético, alguma coisa, que pra ele me ter mandado pro Atlético, né? Você chegou pra fazer teste. Assim, era pra ser observado, não que já tinha acertado salário, contrato, assim, você veio cavar uma oportunidade. Eu fiz treino de lateral esquerda, nas minhas avaliações, fiz treino de lateral esquerda, de volante, todas as posições eu joguei na época que eu tava fazendo avaliação. Pra ter ideia, no segundo dia de treinamento, eu tive uma distensão na coxa que eu fiquei 3 meses parado, né? Então hoje, se eu tivesse chegado no Atlético hoje era mais tranquilo para fazer a avaliação. Na época era muito complicado, né? Mas não foi fazer teste de goleiro também não, né? Mas do jeito que eu tava atirando para qualquer lado, se tivesse chance para ir no gol, eu tinha ido. Porque na época que eu cheguei no Atlético foi para tentar sorte. Porque antes disso eu fui garimpeiro na Serra Pelada. Fui garimpeiro em Mutum, no Mato Grosso. Então, eu tinha que dar um tiro certo, né? Que é a gira de hoje, né? Tinha que achar uma profissão pra mim. Então, a felicidade minha foi ter achado o Atlético. E você achou alguma pepita de ouro da sua bateia lá na Serra Pelada? Na época eu trabalhava vendendo laranja, né? Na Porta Cinema, né? Eu tinha 12 anos, né? Então lá foi o início de tudo, porque eu joguei no Flamenguinho lá, né? Na futebol salão. Então lá foi o início de tudo, assim, de eu tá gostando de futebol. Porque eu vendia laranja cedo, à tardezinha eu ia pra uma quadra que tinha lá pra jogar futebol. Mas, porque lá na época, lá na Serra Pelada, não podia entrar criança, né? Não, pra carregar aquele saco na cabeça. Eu também não tinha condições. Então, a minha saída era vender laranja pros garimpeiros. E o que é mais marcante, assim, nessa sua memória de imagem desse momento garimpeiro? Porque, assim, a vida do garimpeiro é quase igual a do jogador de futebol. Ficam... todos os dias acordam sonhando com uma oportunidade ou com uma pepita de ouro. Que imagem marcante você tem desse cenário, desse ambiente? Bom, cara, é uma imagem triste, até porque você vive em más condições, né? Você mora debaixo de lona, né? Você sofre muito, né? Então, hoje eu olho o que eu passei para trás e vejo que o que eu vivo hoje, eu sou milionário, cara. Apesar de eu não ter passado por clubes grandes, né? Por ter passado por time, ter ganhado muitos títulos. Hoje eu sou rico, cara. Né? Porque eu tenho uma família linda, eu tenho 3 filhos maravilhosos, tenho uma esposa maravilhosa. Então, assim, eu acho que pelo que eu passei no garimpo, eu passei aqui em Goiânia, cara, em 88 com malária em cima de uma caminhonete pra me tratar lá no Maranhão. Então eu andei quase 3.000 quilômetros em cima de uma caminhonete pra ir lá pra Imperatriz no Maranhão me tratar. Então eu vejo o que eu passei hoje, e pelo que eu tenho hoje, tô muito feliz, cara.
Eu queria saber, como é que foi a sua ida pra Serra Pelada? Quem te levou? A sua família se mudou pra Serra Pelada em busca daquele sonho do Eldorado tão propagado, Oscar? Na realidade, meu pai, ele sempre teve sonho, né, de ir pra garimpo, e ele ganhou muito dinheiro, né, cara, mas ele aproveitou muito a vida dele. Então isso foi em 86 eu tinha chegado, eu morava com minha avó, né, em Monte Alto, que é a cidade natal minha. E eu tinha acabado de ir, né, pra Imperatriz morar com minha mãe. E ele tinha acabado de chegar dessa pelada em 86. Aí falou, vou levar alguém comigo. Olhou pra mim, é você. E aí eu falei, eu vou, eu não tenho nada, não tô estudando, eu vou. Quando foi em 86 eu fui. E aí ele tinha um comércio lá, né, eu trabalhava com ele no comércio e vendia laranja. Então isso era a minha vida lá, né, na Serra Pelada. Quando teve, né, as baixas no garimpo, né, que morreu muito garimpeiro, aí foi a época que ele retornou para Imperatriz. Quando surgiu esse garimpo no Mato Grosso, e aí ele comunicou a gente, falou, eu tô indo pro Mato Grosso. E aí a gente retornou para Imperatriz, e aí ele olhou para todo mundo e falou, é você também que eu vou levar para Mato Grosso. Chegamos na rodoviária em Imperatriz, a Kombi já estava lotada, cara. Aí ele falou assim, meu filho, você tem que ir comigo. Eu falei, eu vou. Tem uma tábua em cima do motor na Kombi, né? E foi lá o lugar que eu viajei 3.000 quilômetros pra conhecer esse outro garimpo, né? Então, e aí lá eu vendi salada. Minha vida lá era vender salada, né? Então eu fazia salada e saía nos garimpos vendendo. E aí foi a época que eu peguei a malária, né? E aí meu pai lá não tinha como tratar e eu tive que retornar pra Imperatriz pra me tratar. Quando eu me tratei em Imperatriz, que eu fiquei bom, aí foi na época em 88 para 89, foi que eu comecei a me envolver no futebol. Oscar, e nessas suas andanças aí pelos garimpos, né, da Serra Pelada, lá de Mato Grosso, você viu ouro mesmo, de verdade, assim? A gente via, na Serra Pelada mesmo eu via direto, porque lá tinha uma praça muito grande que quando chovia, né, a gente pegava esse palitinho de dente, a gente ia pra praça pra ficar mexendo na terra e ficava pegando umas pepitinhas pequenas, né? Não era muita coisa, mas a gente ficava lá. Mas tinha muito ouro, né, cara? Mas a gente nunca teve a sorte que muitos garimpeiros teve, né? De ganhar pegar muito ouro, ganhar muito dinheiro e não... É igual hoje, né? Pro lado do futebol, né? Tem jogador que ganhou muito dinheiro e não conseguiu guardar, né? Então, é uma coisa que você... tem a sorte de ganhar, né? Mas também você não tem a inteligência de conseguir guardar o dinheiro. Oscar, e diante de todas essas dificuldades que você enfrentou ali nesse início do Atlético, a gente pode dizer que o Atlético foi uma pepita na sua vida? Foi, cara. O Atlético foi. Porque mesmo eu não ter ganho muito dinheiro, né? A minha maior tristeza, assim, de ter passado pelo Atlético foi não ter ganhado títulos, cara. Porque nós tivemos anos no Atlético lá que praticamente todos os jogadores eram da categoria de base do Atlético. E nunca ninguém foi reconhecido, né? Hoje, a maioria dos jogadores que é amigo meu não é reconhecido, não sabe nem quantas partidas que jogou. Hoje você vê jogador que jogar 100 partidas no clube é festejado, né? O Atlético nunca teve... Tá tendo agora, né? Mas na época nunca teve isso. Teve anos no Atlético que eu cheguei a fazer 17, 18 gols no Campeonato Goiano, né? Então, hoje o jogador faz 10 gols, hoje fica milionário, né? Então, assim, eu acho que o Atlético hoje me deu minha família, me deu condições de estar trabalhando hoje, né? Então, hoje eu sou muito feliz, cara. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Oscar, do Atlético do Novo Horizonte, foi vice-campeão goiano em 2003 com o Zonte. Jogou também na Jataiense e daqui a pouco, na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, vamos conhecer um pouco mais da história deste garimpeiro que se tornou jogador. Linha do Tempo.
Década de 20. No dia 13 de dezembro de 1926, era fundada, na cidade de Lusiânia, a Associação Atlética Lusiânia, primeiro batizada com o nome de Santa Luzia. O azulino do entorno disputou o Campeonato Goiano até meados da década de 90. Depois se filiou à Federação Brasiliense de Futebol, já que faz parte da região do entorno do Distrito Federal. Hoje atua pelo Futebol Candango, onde foi campeão em 2014. Década de 90. No dia 13 de dezembro de 1992, foi inaugurado em Lusiânia o estádio Serra do Lago, também conhecido como Zequinha Roriz, com capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas. A Associação Atlética Lusiânia manda seus jogos no local e já recebeu inclusive partidas válidas pelo Campeonato Goiano. A inauguração do estádio Zequinha Roriz aconteceu durante as festividades de aniversário de Lusiânia, cidade fundada em 1746. Década de 2010. No dia 13 de dezembro de 2011, chegava ao fim a história do volante Agenor com a camisa do Atlético Clube Goianiense. O volante cão de guarda jogou pelo clube entre 2009 e 2011, participando de momentos marcantes, como o acesso à Série A, a permanência sofrida no primeiro ano da elite e ainda a classificação para a Copa Sul-Americana. Sem acordo para uma renovação de contrato, Agenor rodou por Ponte Preta e América Mineiro, antes de voltar ao futebol goiano em 2013 para jogar pelo Rio Verde. No ano seguinte, defendeu Vila Nova e Morrinhos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo Oscar, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tóndolo. Marcou época, viveu a década de 90 do Atlético Clube Goianiense. Vinícius. Foi uma das pepitas do Atlético neste início dos anos 2000 e final da década de 90. E aí eu quero saber de você, Oscar, como foi a oportunidade, como é que foi chegar no Atlético? Você contou um pouco da questão da distensão, mas como foram as suas primeiras oportunidades com a camisa do Atlético nos juniores, na categoria de base? Bom, em 93 eu já tive a oportunidade de já disputar o Campeonato Goiano, né, e ser campeão, né. A gente ganhou um jogo, né, memorável, né, que a gente fez no Olímpico contra o Vila. O primeiro jogo da final a gente perdeu de 1-0, né, pro Vila no Serra, e aí a gente tinha que ganhar no tempo normal do Vila e na prorrogação para ser campeão. E a gente conseguiu fazer isso, né. Então foi memorável isso, porque a gente fez um campeonato belíssimo, né, nesse ano, em 93. Quando foi em 2004, já foi que a gente foi para Taça São Paulo, né. 94, né, foi a época que a gente já foi para Taça São Paulo, né, que a gente já tinha um elenco bom, né, que era Oscar, que era Babal, Romerito, Claudinho, que eram os atletas que a gente foi para Taça São Paulo na esperança, né, de fazer uma boa Taça São Paulo e chegar e ser reconhecido pelos diretores do Atlético, né. Então já foi um início bom, né, que meu primeiro ano já foi campeão do Campeonato Goiano de Júnior. E você lembra, assim, além desse título, quais jogadores assim que você teve contato, que você se recorda desse período seu no Júnior do Atlético, Oscar? Quase todos, né? Que quase todos os jogadores que a gente foi campeão, a gente foi profissional, né? Que é o Romerito, foi o Babal, o Helber, o Claudinho, né? Esses atletas, né? O Vanderlei, que tem uns 6 anos que ele faleceu, né? Em Portugal, que era um lateral esquerdo, né? Então, a maioria desses atletas hoje a gente conversa, né? Porque a maioria deles hoje trabalha na área de escolinha, né? Então,
foi uma passagem memorável, né? Porque a gente fez muita amizade, né, na época. E a maioria todos nós morávamos no Antônio Ascioli, né? Todos nós fomos praticamente criados lá dentro do Antônio Ascioli. Que lá era a nossa moradia, né? Onde vocês moravam ali? Nós morávamos atrás do Gol, né? Que é da P25, né? Lá tinha uma república lá, nossa, né? Então todos os atletas que chegavam de fora moravam lá, né? Hoje não, hoje os atletas que chegam pro Atlético moram em lugares bons, né? Mas merece, né? Cada ano que vai passando, vai melhorando, né, a situação do Atlético. Descreva o ambiente, o que tinha nos quartos, como é que era essa república do Atlético? Pois o Atlético dá umas condições assim, uma beliche, né, aquela 3, 4 beliches em um quarto só, né, mas eu tive, hoje um dos melhores amigos meu é o Claudinho, né, que eu só tô hoje, eu tive no Atlético porque ele jogou no domingo, né, e viajou para Santa Terezinha para casa da namorada dele. Então o quarto dele ficou 3 dias desocupado. E aí eu tive a felicidade de chegar na segunda e os diretores do Atlético falaram: então você vai ficar no quarto que é do Claudinho. E aí você, na hora que desocupar um quarto, você tem que ter a sorte, né? Nesses 3 dias você desocupar um quarto e você ficar aqui. Então eu tive tanta sorte que aconteceu isso, né? Dele chegar, que ele estava no profissional já, né? E eu ter chegado na época assim que ele tinha jogado no profissional, ter viajado e eu ter ficado no quarto dele. Até porque eu não tinha lugar de ficar aqui em Goiás. E aí, a amizade, né? Que a gente fez, né? Que a gente fazia com os atletas que passavam. E a gente almoçava e jantava, não tinha outra coisa, né? Então foi uma vida dura, cara, mas uma vida feliz. Desde sempre você se destacou em campo pela velocidade, pelos gols. O que mais chamava atenção nesse momento no Júnior que foi te credenciando a chegar ao profissional? Foi a velocidade, cara. Eu tinha velocidade, um pouco de habilidade, né? Eu não era um bom chutador, mas eu tinha a felicidade de sempre fazer a jogada e deixar um companheiro na cara do gol, né? Eu nunca fui muito de fazer assim os gols, mas eu tive muita a felicidade assim de deixar os colegas para fazer o gol. Mas eu acho que minha lembrança maior assim foi essa assim de sempre deixar os colegas mais fáceis, foi os que ficaram mais ricos que eu. E as portas do time profissional se abriram quando para você? Qual foi o seu primeiro jogo, a sua primeira oportunidade no time de cima, Oscar? Foi em 93 mesmo, né? Eu tava já fazendo um bom campeonato de júnior, né? E aí o treinador já puxava a gente para fazer uns treinos, né, no profissional. E eu acho que o treinador. Pô, você me apertou, cara. Não lembro, mas a minha melhor época no Atlético foi com o Roberto Oliveira, né? Que foi em 94. Foi um dos melhores anos meu que eu tive no profissional do Atlético. Mas eu tive bons treinadores no Atlético, cara. Eu fui muito feliz assim com os treinadores. Mas meu primeiro jogo foi em Mineiros, né? Que eu fui no banco. Muito feliz, cara. Nossa, teve caso desse jogo, né, contra o Mineiros, que a gente ficou sabendo que 4 equipes ia dar um bichinho maior pra nós. Eu feliz, cara, que eu nunca tinha pego dinheiro assim no Atlético, né, e eu tava muito feliz. Mas aí nós fizemos um gol, né, no comecinho do jogo com o Justo Batata, né, e logo em seguida eles viraram pra 3-1 e a tristeza bateu. Seria uma mala branca? Seria um incentivo para que vocês ganhassem do Mineiros? Cara, na época acho que era o Séries, eram alguns clubes que na época tava precisando dos pontos, né, que a gente tinha tirado do Mineiros. E aí a gente ia ganhar uma graninha a mais, mas não deu certo não. Oscar, e normalmente o pessoal aqui de Goiânia não gosta de jogar em Mineiros, né? Mineiros é longe, no Campeonato Goiano é uma das cidades que mais geram reclamações por parte dos jogadores. Pra você, pelo menos essa viagem pra Mineiros foi prazerosa? Foi prazerosa, porque foi o meu primeiro
concentração, né? Hotel bom, alimentação boa, né? E eu já estava me sentindo profissional, né? Então acho que foi prazeroso, até porque a gente nunca tinha concentrado, né? Nunca tinha tido uma mordomia igual a gente teve, né? O juvenil sofreu ou não? Cara, né? Hoje não, a juvenilizada hoje deita e rola no profissional, né? Antigamente a gente sofria demais, né, cara? Eu cheguei de lavar tênis, chuteiro pros caras profissional, né? Porque a gente morava na República, então a gente sofria muito, cara. Mas assim, é um sofrimento que os caras ensinavam a gente, né, cara? E quando depois que a gente virou profissional, e a gente mudou totalmente, né? A gente dava muito toque, né, para jogadores que vinham de fora. Isso eu fiz muita amizade com isso, cara. Eu fui muito amigo dos caras que, quando chegava no Atlético perdido, né, a gente foi muito amigo nisso aí. Você falou que a sua chegada ao profissional foi em 93. Em 1994 aconteceu a chamada Copa Araguaia. E esse foi o seu quase título, o principal quase título vestindo a camisa do Atlético, essa Copa Araguaia. E o que aconteceu? O radialista, né, que já tinha pedido o hino, né, do Atlético no Serra Dourada, e nós já estava comemorando, né, quando deu 48 minutos, o Augusto foi na linha de fundo, cruzou e Marcelo Batista fez o gol, cara. Esse aí bateu uma tristeza muito grande, até porque eu já estava quase comemorando, né, e foi um ano que eu fiz bastante gols, né, em 94. Eu já estava sendo reconhecido, né, pela torcida, né, pela diretoria do Atlético. Então, foi um balde de gelo, né, e já estava comemorando o título, foi o que aconteceu, né. E naquele 1994, a Copa Araguaia que correspondia ao primeiro turno do Campeonato Goiano, né. Oscar, você considera aquela a principal temporada sua no Atlético? Foi uma das melhores temporadas, até porque eu fiz muitos gols, né, pelo Atlético, né. O Campeonato Goiano nessa época, acho que o Baltazar fez 22 gols, né, acho que o Beto também fez, não me recordo também, mas nessa época teve 3 artilheiros, parece. Eu não sei se eu fiz 17 gols no Campeonato Goiano nessa época, mas foi uma época que teve bastante artilheiro, que eu lembro, né. Foi uma época boa. Depois dessa época, de 94, eu tive 2003 pelo Novo Horizonte. Foi os 2 anos que eu considero que eu fui muito bem aqui no estado de Goiás. E essa sua participação em 94 te abriu portas, te abriu convites, sondagem de outros clubes? Como que foi? Deu sondagem, cara, do Palmeiras para disputar São Paulo, Santos. Na época o Atlético ele não tinha muita visibilidade igual tem hoje, né? Muitos empresários, né, de atletas do Atlético. Eu vejo que na época tinha muita especulação, né? O Santos queria me comprar, tinha alguns clubes que queriam me comprar, mas nunca de concreto, né? Mas eu tive algumas contusões também que me atrapalhou bastante. E tem um gol inesquecível com a camisa do Atlético? Sim, o primeiro, ou um gol marcante em clássico? Eu tenho, cara, tem um gol contra o Goiás, né? Esse gol foi um dos mais bonitos que eu fiz, que foi no Olímpico. Tava 1-1 o jogo, eu entrei no segundo tempo e eu fiz um gol que eu saí do meio de campo, né? E consegui fazer esse gol. Por isso que eu tenho essas lembranças boas, né? Porque esse gol que eu fiz contra o Goiás, esse eu ganhei televisão, eu ganhei todos os brindes, né? Que na época eles davam, né? E então foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Foi isso contra o Goiás. E você vê uma época em que o Atlético ele entra em crise, porque é uma crise que ela se estende ali do final da década de 90 até a metade dos anos 2000. E aí eu queria saber de você, como era essa derrocada do Atlético? O que aconteceu no Atlético efetivamente que você viu que o time estava em crise, estava em um declínio? Que a gente percebe que assim, nesse momento o Atlético vive, eu não digo um hiato em sua história, mas um momento de muita dificuldade, Oscar. O que aconteceu com o Atlético nesse período? A gente nunca tinha, assim, essa mordomia que o pessoal dá hoje pros atletas, né? E dá porque os caras merecem, né? Mas na época a gente não tinha. Acho que na época tinha 2 carros que tinha no Atlético. Tinha um Fusquinha, né? E tinha uma Brasília que a gente colocou até o nome de Magnolia, que era do Hélito, né? O goleiro, né? Então, praticamente todos os jogadores
oriundo daqui de perto, né? E morava na República. Já os presidentes eram os mesmos, né? Que era o Valdivino, que era o Dilon Soares, que era o Zenha. Mas eram os presidentes que não investiam muito, né? Nos atletas, né? Que estavam subindo da base, igual o Goiás dava, igual o Vila dava, né? Dava condições melhores, né? E nós ficava sendo o primo pobre, né? Que eles chamavam, né, antigamente. Que quando jogava Atlético e Goiás, era primo pobre que nós era tratado, né? Mostrava jogadores do Goiás saindo carrão de luxo e a gente saindo ou de ônibus, ou nos carrinhos antigos que a gente tinha, né? Mas, cara, acho que a gente nunca... Quando a gente entrava em campo, a gente nunca pensava nisso, né? A gente pensava em investir, jogar e ser feliz. Qual foi a maior dificuldade, assim, desse... O que você lembra de Atlético, assim, de estrutura? Onde vocês treinavam? O que o Atlético disponibilizava para vocês? O que vocês lembram de apuro ter passado? Que boas histórias nesses momentos rendem. Pô, a gente lembra de muita coisa, né, cara? Em condições de uma boa chuteira, de um bom uniforme. A gente não tinha, né, cara? De um bom chuveiro, pra você acabar um treino e você entrar num bom chuveiro, uma toalha boa. Quase não tinha isso, cara. A gente era os guerreirinhos, né, antigamente, né? Teve muita apuro. Uma vez a gente foi jogar em Rio Verde, nosso ônibus estragou e eu lembro que o presidente na época era o Zenha, saiu pra ajudar a empurrar o carro e a gente tem que pegar eles no braço e levar ele pra dentro do ônibus, que se apagasse o carro, ele tinha que empurrar de novo. Então, passou muita dificuldade, cara. Eu acho que o Atlético, na década de 90 ali, a gente teve muitos apuros, mas foi uma época boa também. E a torcida? Torcida do Atlético. Hoje muito se reclama, a torcida do Atlético tem época que some do estádio, não aparece. E nessa época em que o time vivia dificuldades, como era a relação do time, de vocês, com a torcida? Eles compareciam, iam aos Jogos no Olímpico, no Serra Dourada? Como é que era, Oscar? É a mesma de hoje, não tem muita diferença não. Só renovou, né? Tem os torcedores mais jovens, né? Que viu o pai torcer pro Atlético, né? Hoje meus filhos todos são atleticanos, né? Por ver o pai jogando no Atlético, os mais velhos quase todos gostam, né, do Atlético. Meu filho mais velho tentou, né? Tá tentando até hoje a jogar futebol. Os torcedores, cara, apoiavam do mesmo jeito que apoia hoje. Só que hoje eles apoiam diferente, né, cara? Eles cobram muito, né? Antigamente a gente não tinha muita cobrança porque o investimento era muito pouco, né? No profissional, então... Mas não tem muita diferença da década de 90, não. Você conquistou um título no Atlético, né, Oscar? Não foi um título de grande expressão, foi de uma competição aqui só entre os goianienses, né? Em 1998, Vila Nova, Atlético e Goiânia disputaram a Copa Goiânia e o Atlético foi o campeão. Que memórias que você guarda daquele torneio, Oscar? A memória é boa, cara, porque foi um ano muito difícil, né? Porque foi meu primeiro ano nas categorias de base do Atlético. Então eu lembro que eu tive muita dificuldade de cidade diferente, né? Ninguém da minha família por aqui, então eu tive muita dificuldade por isso. Mas eu era uma pessoa muito, muito fácil de arrumar amigos, né? De fazer grupos, né? Então era muito fácil, porque eu sempre vivi assim, né? Sempre vivi no mundo. Então acho que eu tive sempre sempre felicidade de arrumar amigos. E a época que eu tive, né? Que é essa época do Júnior do Atlético, foi uma época boa. Eu acho que não tem nada a reclamar dessa época que eu tive na base do Atlético. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Oscar Rodrigues de Araújo, meio-campista, meio atacante, brilhou com a camisa do Atlético, revelação da base rubro-negra e que esteve em campo ao longo da década de 90. Daqui a pouco a gente vai querer saber sobre o seu giro pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo da bola,
e depois você voltou pro Atlético. Daqui a pouco, beleza? Beleza. Oscar hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Para movimentar o calendário, os times da capital idealizaram a Copa Goiânia no final do ano de 98. Somente o Goiás optou por ficar fora da disputa. Atlético, Goiânia e Vila Nova se enfrentaram em turno e retorno. O título ficou com o Dragão, que acumulou 3 vitórias e apenas uma derrota. O clube rubro-negro marcou 7 gols e sofreu apenas 1. O Vila Nova ficou com o vice-campeonato e o Goiânia foi o lanterna da competição. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para resgatar, relembrar um pouco mais da trajetória do meio-atacante Oscar, um dos jogadores que viveram e sofreram durante a década de 90 e início dos anos 2000 com a camisa rubro-negra. No bloco anterior, Oscar, você falou 3 personagens, 3 dirigentes bastante polêmicos, emblemáticos e importantes ao longo da história do Atlético. Que histórias você tem de Odilon, Zenha e Valdivino? Bom, cara, são 3 pessoas que fundaram praticamente o Atlético, ajudaram, né? Ajudaram muito o Atlético, né? Eu não tenho nada a reclamar dos 3 porque foi 3 pessoas que me ajudaram muito. A minha saída do Atlético, né? O Odilon Soares me ajudou, né? Me ajudou assim, partes, né? Porque era me ter ido para clubes melhores, né? Que do Atlético, e eles me barraram muito, né? Eu tive fase no Atlético que eu acredito que tinha clubes, né? Interessado em comprar o Goiás. Eu lembro que o Goiás tinha feito já proposta para me levar. Então eu lembro que o Dilon falava: um jogador meu eu não empresto, não troco e não dou. Então a lembrança dos 3 foi essas, né? De não, na época que eu tive fases boas no Atlético, não ter me negociado. Você me falou que quando você estava prestes a renovar um contrato, o ex-presidente Valdivino José de Oliveira, em um determinado momento, chegou com R$6.000 e colocou na mesa. E isso era dinheiro demais na época? Rapaz, pra quem ganhava quase nada na base, né? Você tá despontando no Campeonato Goiano. Quanto você ganhava por mês? Acho que era R$50. 50? R$50, né? Que era um salário de ajuda de custo, né? Que a gente tinha na época no time de junho. E aí eu já estava disputando o Campeonato Goiano profissional, né? Já tinha feito os gols e foi uma época que eu tinha que renovar o contrato de qualquer jeito, né? Porque eu estava muito bem já no profissional. E foi essa época que ele chegou, né? 94, que eu lembro que ele chegou e jogou um dinheiro na mesa lá e as pernas não aguentou. E foi o jeito de agarrar o dinheiro. E o que você fez com o dinheiro? Rapaz, aí foi na época que eu já estava de plano a casar, né? Com minha princesa, né? E aí esse dinheiro já veio pra mim comprar minha mobília da casa, né? Foi a época que a gente pensou em casar e já me ajudou a comprar minha sofá, comprar meu jogo de sala e deu certinho. Ela tá aqui assistindo a gravação do programa. Qual que é o nome dela? Ela chama Grace Kelly, né? Você chama ela de guerreirinha. É minha guerreira, porque aí passou todos os momentos, né, na minha vida, ela passou junto comigo, né?
Então eu chamo ela de guerreirinho porque acho que quem teve essa fase que a gente teve no Atlético, né, tem que ser guerreiro mesmo. Que aí a gente passou momentos bons, mas muitos ruins também, né? Que muitos meses, né, sem receber, e quem sofre muito é a esposa, é os filhos, né? Mas hoje a gente, graças a Deus, a gente luta hoje para criar os filhos, né? Mas ele foi guerreiro. Porque Você ficou 7 meses sem receber? Teve época que a gente ficou 7 meses, né? Em 98 mesmo, eu fiquei 7 meses, porque foi aquela época que o Odilon pegou a gente, né? Eu já tinha um bom tempo sem receber no Atlético, já ficou um bom tempo que eu recebi com ele. Foi a época que eu tive que ir pro Rio de Janeiro, né? Fiquei 13 meses no Botafogo lá e aí não deu certo, eu tive que retornar pra Goiânia. E nesse trâmite todinho a gente ficou 7 meses sem receber. Foi aquela época em que o Odilon chegou e fez um limpo assim e pegou 12 jogadores do Atlético dizendo que era pra pagar a dívida dele? Eu sou um dos atletas que tive, né? Tive que ir pra ele, né? Porque ele escolheu os 12 atletas que, no entender dele, eram os melhores jogadores que tinha no Atlético, né? Então, nessa época foi 12 atletas e eu fui um deles. Nós fizemos a lista aqui, você, Oscar, o Zezé, o Romerito, o Lindomar, o Moura, o Wellington Dias, Elber, Babal, Newton, Helber, Babal, Newton, Wesnalton, Pará e Bruno. Como é que foi essa história? De repente o Atlético devia muito para o seu Odilon Soares e ele resolveu levar vocês embora. Assim, vocês eram patrimônio dele, o passe dele era o passe de vocês era dele? Isso, aconteceu isso mesmo. E aí a gente ficou um bom tempo sem clube, né? E aí acho que ele federou todos nós na Napolina. Eu fiquei sabendo depois disso, né? Aí muitos atletas colocou na justiça, pegou o passe, né? E aí eu fiquei andando para alguns clubes, né? Todo clube que eu ligava, né? E ele tinha que pedir autorização a ele para ir, né? Então a maioria dos atletas ficou assim, andando de clube em clube até conseguir pegar o passe. Como é que era assim? Você chegava e falava, não, eu tenho uma proposta, eu quero sair. Ele queria ganhar alguma coisa, levar vantagem. Ele era mais flexível ou ele dava muito trabalho para vocês poderem seguir a carreira de vocês? Todo clube que a gente recebia proposta para ir, a gente tinha que passar para ele, né? Então, geralmente ele nunca pedia valor, né, para emprestar a gente. Ele falou, vocês vão e se receber alguma proposta, vocês me ligam, vocês me falam. E por enquanto vocês vão de graça, emprestava de graça, né? Teve uma época que ele tinha vendido eu, o Babal e o Lindomar pro Gama, né? E a gente chegou lá no Gama e não fez um acordo salarial e retornamos de novo para Goiânia. Mas a gente ficaram... os atletas que ficou com ele, praticamente quase todos entrou na justiça, alguns pararam antes, né? Então, alguns ficaram muito tristes, né? Por ter saído do Atlético, não ter tido oportunidades melhores, né? Então, o que aconteceu foi isso. A gente não teve uma melhora e ter saído do Atlético. E pra vocês, assim, vocês seguiam treinando no Atlético ou vocês faziam um trabalho à parte, Oscar? A gente fazia trabalho à parte, né? Geralmente a gente juntava os 12, né? E saía a gente treinava no Ovel, né? Que é um centro de treinamento que tem em Goiânia. Ele se encontrava em outro lugar, fazia uma corrida. É isso que a gente ficava fazendo. Hoje, quem ouve você falar isso não imagina o que é esta época. Esta é a época do chamado passe preso. O que era isso, Oscar? Acho que foi uma as melhores coisas que fizeram hoje para atleta de futebol foi ter passe livre, né? Porque antigamente a gente fazia um bom campeonato goiano, ficava um ano, mas a gente tinha um passe preso no clube, a gente não podia sair. Pra ter ideia, em 94, o ano que eu fui muito bem no Atlético, se eu tivesse hoje um passe livre, eu tinha ido para qualquer clube, né? Mas hoje, pro atleta é muito bom, né, cara? Pro clube que ficou ruim. Mas especificamente sobre essa questão do passe, você chegava no clube ou era profissionalizado, você assinava um vínculo que tinha uma duração específica, um exemplo, até o fim do ano ou
2 anos, 5 anos? Como é que é? Era anual, né? O contrato era anual, mas o passe ficava preso ao clube. Então é o contrato mesmo que eles assinam hoje, só que as cláusulas eram diferentes, né? Antigamente era o passe preso ao clube e hoje não, o passe livre que eles colocam no... Deu 1 ano, o atleta fica passe livre, né? Então, hoje é bem mais fácil para os atletas que são novos, né? Os garotos, né, que têm sonho de ser atleta profissional, hoje é bem mais fácil. Oscar, se por um lado você se diz muito realizado, por ser alguém que veio para Goiânia, sem um local para morar, veio e fez história aqui na cidade, no Atlético, por outro lado você lamenta em algum momento, assim, o momento em que você encontrou o Atlético, talvez se você tivesse tido uma carreira, um início num outro clube, no Vila, no Goiás, na Anapolina, em outro clube, você poderia ter tido um desfecho maior, jogado em grandes equipes brasileiras. Como você considera esse ponto? Eu não sei, cara. Futebol é muito complicado você prever o que ia acontecer se eu estivesse no Goiás ou no Vila. Porque na minha época, né, tinha o Rony, né, que era do Vila, tinha o Dio, né, que era do Goiás. Então os atletas eram tudo na minha época, né? Então foi jogadores que quando passaram para os clubes deles ganharam muitos títulos, né? Então acho que não sei se eu tivesse no Goiás, se eu tivesse no Vila, se eu tivesse ganho muitos títulos, teria sido mais reconhecido. Cara, eu não reclamo de nada hoje do que eu vivi, porque do jeito que eu cheguei, cara, aqui em Goiânia, uma mochilinha nas costas, e hoje eu ter realizado meu sonho, não ter jogado num grande clube, mas ter feito minha pequena história no Atlético. Você, agora há pouco, rememorou passagem com o Valdivino de Oliveira, com o Odilon Soares, mas naquela pergunta lá atrás do Vinícius, nós não falamos nada do seu Zenha. Queria que você pudesse dar o seu ponto de vista de José Martins de Souza Zenha. O Zenha praticamente foi um paizão pra mim, cara, que foi, eu acho que o meu primeiro... um dos presidentes, né? O primeiro presidente que eu tive no Atlético. Pra você ter ideia, ele falou: Oscar, a gente vai jogar em Tocantinópolis, você é do Maranhão, a gente vai ficar lá na sua cidade, eu quero que o treinador convoque você para realizar seu sonho. E eu cheguei lá, rapaz, eu passava em frente a esse hotel, né, que a gente ficou concentrado, eu passava lá com um carrinho, né, cheio de cebola, de tomate que eu vendia, né, eu ficava olhando para esse hotel lá e eu ficava imaginando, né, o que tinha dentro desse hotel, né. E um dia eu tava lá, cara, concentrado para jogar contra um time do Tocantins, né. E eu fui tão feliz, cara, nessa época do seu Zenha, porque ele fez a realização do meu sonho, né, de ter ficado nesse hotel, de ter convidado minha família para almoçar lá, né. E seu Zenha, rapaz, eu tenho muita saudade dele, porque ele realizou muita coisa boa para mim, para meus pais, para na minha família, na época que ele foi presidente do Atlético, né? Então isso foi uma das lembranças que eu tenho de seu Zenha, foi essa, né? Dele ter pedido o treinador para me convocar, me levar na cidade onde meus pais moravam, Imperatriz, e concentrar no hotel que eu passava todos os dias, pensar o que tinha nesse hotel, né? E vendendo minha cebola, vendendo meu tomate, né? Que eu saía na rua vendendo. Então, as melhores lembranças que eu tenho do seu Zenha é essa. Dentro dessas 3 figuras, a gente vê assim o Odilon como um cara mais polêmico, mais agressivo às vezes nas palavras. O Valdivino de ser aquele cara mais distante, por ser um professor, um político, né, sempre envolvido num mundo mais... E o seu Zenha sempre com esse tom mais paternalista. Era ele que tinha um contato maior com vocês, de ouvir mais vocês, de entender a dificuldade de vocês? Era. Seu Zenha era um paizão para todos na época, né, cara? Porque ele... Na época que eu ia lá pro escritório dele, ficava lá o dia todo conversando com ele. Tanto que era gostoso ficar do lado dele, né? Ele era português, né? Então ele tinha um carinho muito grande, né? Tinha um carinho também muito grande pelas categorias de base do Atlético. Então a gente, quando começava... os atletas começavam a aparecer nas categorias de base, ele
já abraçava a pessoa, sabe? Ele era um paizão para todos. Então eu tive muita alegria, assim, de ter trabalhado com ele, né? Então acho que na época lá, quem trabalhou com ele, acho que sentiu muita falta dele hoje. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Oscar. E você disputou uma final de campeonato goiano vestindo a camisa, não do Atlético, mas do Novo Horizonte. E a seguir a gente vai querer saber como é que foi aquela final. Só alegria, meu amigo. Oscar, hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. O atacante Valdirã começou a carreira no Mirassol de São Paulo. Em 2002, defendeu o Anápolis Futebol Clube. O jogador ganhou destaque no Vasco da Gama, onde jogou em 2006 e também 2007. Ele foi o grande nome contratado pelo Itumbiara para o Goianão de 2007, quando o time tricolor chegou à fase semifinal. Depois de defender o time goiano, Valdirã perambulou pelo país e defendeu clubes como Paysandu, Criciúma, Central de Caruaru, Duque de Caxias e Tupi. O último clube de Valdirã foi o Comercial de Alagoas em 2014. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo Oscar, que marcou época com a camisa do Atlético. Falamos muito sobre a sua passagem pela equipe rubro-negra ao longo da década de 90, mas ali no início dos anos 2000, você também esteve brilhando com a camisa do Dragão, hein, Oscar? Tive. Já estava mais experiente, né? Já estava sabendo o que era esse meio de futebol, estava mais maduro, né? Aí os últimos anos, 2001, 2002, já estava calejado de sofrer, né? Aí foi a época que eu já comecei a sair. Disputei Paulista 2, né? Fui para Minas, disputei Campeonato Mato Grossense. E aí comecei a rodar o mundo aí. Desde que passou pelo Atlético, desde que saiu inclusive das categorias de base, o Oscar jogou ainda com as camisas do São Raimundo, da Paraguaçuense e ainda teve uma rápida passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro, Vinícius. E em 2001 jogou uma Série C de Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético. O que você lembra dessas histórias, daquele ano em que o Atlético bateu na trave e quase conquistou o acesso para a Série B do ano seguinte, hein, Oscar? Você lutar com vários... Na época era quase 100 clubes, né, na Série C, né? Era muito difícil, então você tá no meio de 100 clubes, ficar em quarto lugar, né? Toda a dificuldade que tinha o Atlético, praticamente só atletas, né, da base do Atlético. Mas antes disso eu disputei a Série B do Brasileiro, né? Em 98. Tive a felicidade de disputar uma Série B pelo Atlético. E nessa competição de 2001, Oscar, a gente pode dizer que o grande feito foi eliminar o Milionário Brasiliense? Foi, cara, porque a gente ficou sabendo, né, que cada um atleta ia pegar um carro zero do ano, né? Era o bicho? Era o bicho deles, né? E a gente só com um quinhentinho no bolso, a gente conseguiu ganhar deles, né? E tirar essa premiação gorda que eles tinham. Uma vitória por 3-0. No dia 17 de novembro de 2001, no Estádio Olímpico, 3-0 pro Atlético. Isso mesmo, a gente tem uma recordação muito boa, né? Porque foi um jogo muito bom. E foi um jogo memorável, porque a gente tinha uma premiação
que hoje o pessoal fala muito, né, de premiação de jogo, né? É uma motivação a mais para o atleta. Mas eu acho que o atleta, né, que é profissional, a motivação só dele estar jogando já se motiva por si mesmo. E quando você saiu definitivamente do Atlético, deixou pela última vez, como que foi para você, Oscar? Foi uma decisão difícil? Você já aguardava por isso? Como que foi essa atitude? Já era uma renovação do Atlético, né? Eu tive em 2004, né? Fiz tudo a pré-temporada pelo Atlético, né? Em 2003, né? Fiz uma pré-temporada muito boa, né? Pelo Atlético. Eu pensando que eu ia renovar meu contrato, né? E quando foi numa sexta-feira, me avisaram que eles não iam contar comigo, né? Aí eu fiquei triste, até porque é um clube que eu tava querendo disputar mais um campeonato goiano, aí que foi a minha felicidade de receber uma ligação do Novo Horizonte. Foi aí que eu comecei a desligar, né? Totalmente do Atlético. Antes de você começar essa trajetória no Novo Horizonte de Ipameri, que quase lhe propiciou a oportunidade de conquistar o título do Campeonato Goiano de 2003, você jogou ao lado do Túlio Maravilha? Jogamos, rapaz. Eu ainda tive essa felicidade no gol 600 dele, eu tá abraçando ele, né? Eu fui muito feliz, assim, cara. Um cara excepcional, né? Até um dia querer encontrar ele pra nós contar algumas histórias, mas foi muito bom jogar do lado do Túlio. Quais resenhas temos? Ah, cara, o Túlio é muito divertido ficar do lado dele, cara. Muitas histórias que ele contava, né, cara? Uma vez a gente batendo uma rodinha lá, e os caras jogou a bola pra ele bateu na canela dele e todo mundo começou a rir. Ele falou, pá, mas essa canelinha que já fez muito gol. E, cara, ele é muito divertido. Foi um ano muito bom de jogar do lado dele. Existem algumas lendas do futebol. E uma delas, em uma entrevista do Túlio, ele disse que lá em Ituiutaba, em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, um homem teria invadido o vestiário, armado, e falado o seguinte para vocês, jogadores do Atlético. Se vocês saírem classificados daqui hoje, vai ter gente que vai morrer nesse estádio. O Túlio conta essa história. Esse jogo foi para os pênaltis e ele, Túlio, coincidentemente ou não, errou 2 pênaltis nesse dia. O que tem de verdade nessa história? Na verdade, um dos pênaltis que ele errou foi eu que sofri, né? Mas antes disso, eu já tinha jogado em Minas, na cidade de Ituiutaba, já tinha jogado 3 campeonatos lá, então todos já conhecia todo mundo. Então essa pessoa que ele falou que entrou, chama hoje Chuchu, né? Que era um segurança que tinha no clube lá, amigos, né? Do presidente do clube lá, mas eu não lembro ter visto ele entrar na mata, até porque eu fiquei na porta. Como ele me conhecia, eu falei, dá licença, pedi licença e tal. E quando eu olhei pra trás, tava todo mundo escondido dentro dos banheiros, né? Porque lá, antigamente, eles soltavam muita bomba, né? Muito foguete, né? Então, sempre foi assim lá. Então, por eu ser conhecido na cidade lá, então acho que eles me respeitaram. Como eu cheguei na porta, né? Mas eu não lembro ter visto arma nenhuma, mas os primeiros que chegou na porta, como o rapaz tem quase 2 metros de altura e quase 200 quilos, então todo mundo ficou com medo do homem. Botava medo mesmo. Não botava medo, né? O Chuchu carregava... O pessoal falava que ele carregava 5 sacos de cimento na cabeça, né? Enquanto um carregava ele carregava 5 sacos de cimento. Mas Chuchu costuma ser sem graça, mole, tudo. Esse aí tinha cara de botar medo mesmo. O bicho botava medo porque o bicho era grande e forte, moço. Então acho que foi uma experiência muito boa também, mas a gente não foi feliz na batida de pênalti lá, que a decisão foi nos pênaltis, né? Foi isso que aconteceu. E aí, como você foi parar no Novo Horizonte, Oscar? Pois é, no Novo Horizonte eu fiz a pré-temporada toda no Atlético, né? E aí, como tava fazendo a renovação no Atlético, aí me falaram que não ia contar comigo, aí foi numa sexta-feira, eles me ligaram e eu me apresentei no Novo Horizonte. Eu fui tão feliz que já no jogo de estreia lá em Umas eu já fiz o gol contra o Grêmio Umense, né? Que era um antigo clube que tinha. E eu já fui feliz e já na estreia já fiz ganhamos de 1-0 o gol meu. Foi o Jair Rabelo que te contratou? Não, na época acho que não era o Jair, né? Eu cheguei a trabalhar com o Jair só no Atlético, né? Eu não cheguei a trabalhar no outro clube com ele. Como é que foi o Novo Horizonte? Porque o Novo Horizonte
para quem não se lembra, decidiu 2 campeonatos goianos consecutivos, 2002 e 2003. O que o Novo Horizonte tinha de tão especial para chegar em 2 finais consecutivas, Oscar? Bom, eles davam uma condição de trabalho boa, né? Um estádio bom de trabalho, uma concentração boa. E, cara, a gente fez um grupo bom, né? Um grupo de 15 atletas, né? Praticamente quase todos com o mesmo projeto, né? Um projeto que todos os jogadores que jogam no interior, né? Que é de jogar na capital ainda, né? E contratou jogadores experientes, né? E a gente se abraçou, jogadores do Brasil todo, né? E a gente fez uma amizade boa e a gente via que o Campeonato Goiano não estava tão difícil para chegar na final, e a gente foi conseguindo, né? Fazendo pontuações boas e chegamos na final e perdemos, rapaz. Foi uma das finais que eu disputei, que eu até hoje eu não acredito ter perdido aquela final. Qual que era a força do Durval Ferreira Franco? A torcida, cara. Rapaz, quando a gente entrava no estádio, via a torcida jogando aquele papel picado, o grupo nosso era um grupo bom, rapaz, um grupo forte. Então acho que foi um fator muito bom, a torcida. E daquela final com o Goiás, né, que o Novo Horizonte venceu lá em Ipameri, depois acabou sendo derrotado aqui em Goiânia e a decisão foi para os pênaltis. Quais lembranças que você guarda daqueles 2 jogos com o Goiás, Oscar? Lembrança boas, cara. Primeira semana do primeiro jogo em Ipameri, a gente aparecendo no Brasil todo, né? Que quando você é do interior, que você vai pra final com uma equipe igual a do Goiás, todo dia você dá entrevista, todo dia você sai na mídia. E é gostoso, cara. É totalmente diferente. E foi uma semana que a gente mais passou no Brasil todo. E eu, do Maranhão, né? E aparecendo no Brasil todo, muito feliz, então. E logo já o primeiro jogo a gente conseguiu ganhar 2-1 do Goiás, cara. E foi... Já tava com a mãozinha na taça. Mas a lembrança que eu lembro, cara, foi que a gente tava 2-2 aqui no Serra Dourada. E a gente tinha 2 atletas para bater o pênalti, o Goiás só tinha 1. A gente conseguiu errar os 2 e o Goiás fazer 1. Essa foi a lembrança mais triste que eu tenho desse jogo. E outro lance que eu fui atrasar a bola pro Veloso do meio do campo, né? Que eu tava com a bola no meio do campo e o Josué me marcando e eu não sabia para quem tocar, porque todo mundo sumiu na hora. Eu fui tocar pro meu goleiro e o Araújo apareceu numa velocidade que eu não sabia qual era a velocidade toda dele, e ele conseguiu tocar na bola e o goleiro ter feito o pênalti nele. Nessa hora, acho que o estádio caiu na minha cabeça. Mas graças a Deus o goleiro defendeu o pênalti, que foi que o Dimba bateu e ele errou. O que passava pela sua cabeça nessa hora? Rapaz, a gente tendo a vantagem, né? Porque a gente tinha ganhado de 2-1 o primeiro jogo. E o segundo jogo a gente podia jogar por empate, né? E se a gente perdesse por 2-1, a gente ia pros pênaltis. E logo no começo do jogo dá uma bobeira dessa, né? Mas fui tão feliz que o goleiro defendeu. Esse é o lance, assim, que você tem mais, vamos dizer, remorso de ter feito ele no futebol profissional, Oscar? Foi, cara, porque nesse lance eu poderia estar... Apesar que a gente perdeu o título, né? Mas foi um lance que eu não acostumava a fazer, né? Mas teve muita coisa, cara. No futebol é muito... É muita correria, né, cara? Então acho que quando você pega um adversário igual eu tinha, que eu jogava de meio de campo, e tinha o Josué, um bom marcador, né, cara? Muita felicidade também ter jogado do lado desses caras. Antes dessa final, você revelava agora há pouco pra gente que esse ano de 2003, vestindo a camisa do Novo Horizonte, foi a primeira vez que você jogou contra o Atlético e você rebaixou o Atlético em Goiânia? Nós jogamos no Estádio Olímpico contra o Atlético, né? E ganhamos dele de 2-1. Então esse foi um dos momentos mais tristes, né? Porque eu nunca tinha jogado contra o Atlético, né? Um ex-clube meu, né? Que é um clube que eu falo pra minha família que meu primeiro clube é o Atlético, o segundo é o Boa, né? Que foi um dos clubes que eu mais joguei, né? Então, nessa época eu fiquei muito triste, cara, porque eu vi o Atlético rebaixando, né?
Logo no ano seguinte eu estava no interior de São Paulo, né? E eu estava no hotel lendo a Folha de São Paulo e vi o resultado, Minasul 8, Atlético 0, eu não acreditava naquilo, bicho. Então foi um dos momentos mais tristes na minha vida. E depois dessa passagem de 2003, você jogou pelo União de Rondonópolis, Social, Unitri, jogou também pelo Ituiutaba e foi parar lá na Raposa, encerrou na Jataiense. Pois eu já estava na época já de... O pessoal fala que eu parei cedo, né, com 33 anos. Mas, rapaz, eu acho que Deus quis daquele jeito, né, eu estava disputando o Campeonato Goiano pela Jataiense, já não estava tendo muita motivação, né, e foi atletas novos, né, para Jataiense do Vila, foi atletas do Goiás, o treinador levou. Então, jogadores mais experientes, né, que era o Paulo Sérgio Jabuticaba, tinha alguns atletas lá experientes. O treinador que chegou novo falou que ia testar os jovens, né, então acho que eu agradeço muito a ele por ter me colocado na lista, né, porque se eu tivesse até hoje, né, lutando aí para conseguir alguma coisa no futebol, eu acho que eu não tinha hoje minha família, né, já estava longe daqui, não tinha minha família, não tenho hoje o empreendimento que a gente tem, então acho que graças a Deus hoje eu agradeço muito esse treinador. Então você considera que parar naquele momento foi positivo para você, Oscar? Eu acho que sim, cara, eu acho que foi foi o ponto mais positivo para mim, ficar perto da minha família. Meu filho hoje, 19 anos, eu quase não vi, né, crescer. Então acho que foi um ponto, acho que foi uma das decisões mais fáceis que eu tive. Foi na hora que eu falei que eu ia parar, que eu cheguei na minha casa e falei, parei de jogar e vou trabalhar, fazer alguma coisa, e foi uma das coisas mais positivas que eu tive. E você não quis seguir no futebol, Oscar? Ser um treinador, que normalmente muitos procuram esse caminho? Tentei trabalhei no Atlético na categoria sub-16, trabalhei por 2 temporadas lá, né, 2 anos, né, mas eu vi que é uma profissão que você tem que ter muita paciência também. Acho que é pior do que você tá jogando. Tem muita sujeira também nessa área também, e eu não queria... Eu sou uma pessoa muito honesta, muito correta, então acho que Deus também me tirou dessa área. E hoje eu trabalho na área do futebol também, mas é com escolinha, é uma coisa que é gostosa, é prazerosa que você está fazendo. Hoje você é o presidente da escolinha do Oscar? Sou presidente, contrato, não mando embora, eu quero que todos venham trabalhar aqui na minha escolinha, ensino as coisas positivas, ensino coisas de Deus, então acho que o positivo é isso. Oscar, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. Valeu demais. Valeu, um abraço, as portas estão abertas no dia que vocês quiserem nos visitar. A gente pode bater uma bola aqui? A hora que vocês quiserem marcar aqui, eu faço um time para estar enfrentando vocês. Só não vem muito afobado, que eu tenho aqui, o bicho pega, viu? Valeu, muito obrigado a Oscar hoje conosco aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias brilhou com as camisas do Atlético, no futebol goiano, do Novo Horizonte, da Jataiense, dentre várias outras equipes. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tono. Fique ligado, segue na sequência o Museu do Gol, aqui no encerramento de mais uma edição do Futebol de Goiás. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Em partida válida pela segunda rodada da primeira fase da divisão de acesso, o Goiânia recebeu o Tupi de Jussara no estádio da Serrinha
e foi goleado pelos visitantes por 4-0. Fernando marcou o último gol do jogo. A emoção do gol é de Ledes Gonçalves. Gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Ledes Gonçalves. Ali vai descendo, vai sair o quarto, bateu. Gol! Do Tupi! É o quarto gol! Apareceu o Fernando. Eu dizia, boa jogada. Fernando, número 17. Numa enfiada de bola, sai na cara do goleiro Henrique e manda para o barbante. Fernando, 4 para o Tupi, 0 para o Goiânia. Fica por aqui a edição de número 86 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Mais detalhes do perfil e da carreira de Oscar, acesse futeboldegoias.com.br. Acesse também a nossa fanpage, a página que resgata a origem do nosso futebol. Tenha um excelente final de semana e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.